Boa tarde, irmãos. Nessa hora eu venho aqui dar o meu testemunho em relação ao grupo passado. Que a mensagem do grupo passado foi a fé e a esperança. E eu venho partilhar com vocês que este ano eu mergulhei na fé e na esperança. Na fé, para mim, que representa a confiança em Deus, confiar a Deus aquilo que para mim é impossível, aquela dor que para mim é insuportável. E a esperança que para mim foi, é e está sendo a espera em Deus, né? Ouvindo ali a pregação da semana passada e todo o grupo, e no momento que o seu Hildo depois pediu, né, que então se tivesse tocado alguma coisa pra gente partilhar. Então, para mim, o que ficou muito forte foi a fé e a esperança, os momentos de provação, de tribulação que eu passei esse ano, que no dia 1º de janeiro deste ano, eu fui com a minha mãe para o hospital e fiquei das 10 da manhã até as 13h30 da tarde com ela. E quando eu fiquei lá, Deus me disse que essa era a minha missão do ano. Mas eu cheguei e falei pro meu marido, né, que essa seria a minha missão do ano. Mas eu não tinha a ideia da dimensão e nem do tempo. E então começamos, a minha mãe e eu, peregrinar de um médico para outro, a minha mãe fazendo exames, sem saber o que tinha, né? Ela sentiu uma dor forte no lado e então não sabíamos direito o que ela tinha, se era consequência do infarto que ela teve há 2 anos atrás ou não. E para nossa surpresa, né, aquilo foi demorando, foi indo de um médico para outro, um passando para outro, e foi um dia então que eu fui lá no Santuário da Mãe Rainha, pedi intercessão da Nossa Senhora e pedi para Deus que Ele enviasse o seu Santo Espírito lá no laboratório de patologia e que o olhar do patologista fosse o olhar de Deus sobre aquele material que foi enviado para lá. E que, se fosse da vontade de Deus, que Ele desse um diagnóstico preciso do que estava acontecendo com a mãe, através do médico patologista. Então, neste momento, a minha fé depositou essa confiança em Deus, de que com Ele tudo é possível. Que essa resposta que a gente estava peregrinando há mais de mês viria dele. E de fato, eu cheguei em casa, eu acho que demorou 1 hora e pouco, e o médico patologista ligou pedindo que fôssemos até o médico e pedisse um novo pedido de exame, que a partir daquele material ele ia fazer um outro exame que daria uma resposta, um diagnóstico mais preciso. E então, para nossa surpresa, depois de vir esse diagnóstico, fomos ao médico e ele nos disse que a mãe estava com câncer e que esse câncer era maligno. E ao eu olhar
né? O semblante da minha mãe de tristeza, a força veio do alto. E Deus me revestiu de uma coragem vinda dele. Então eu olhei para minha mãe e falei: mãe, aliás, eu falei: Dona Ana, não vamos nos desesperar. E ao sair do consultório, eu coloquei o braço por cima dela e disse: ninguém é mais que Deus. Vamos ter fé, confiar e esperar em Deus. Então foi o que a gente fez. O médico encaminhou para uma patologista, para uma hematologista, e ele deu 2 nomes de hematologista. E a minha mãe disse que ele teria falado um outro nome lá, que na verdade ele não falou. Mas para ela veio esse nome. Eu acredito que foi Deus que deu esse nome para ela. Então ligamos, e como veio toda essa função de pandemia, né, essa função do Covid-19, acabaram desmarcando as consultas, e aquela que eu acredito que foi Deus que deu o nome para minha mãe, ela mandou mensagem que o consultório estaria fechado, mas que era para minha mãe ir com os exames, né, lá no hospital, que ela ia atender no ambulatório lá do hospital. Então, como eu tava com problema de garganta, né, não pude ir, meu marido foi com minha mãe. E a médica começou a atender. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, que Deus deu o nome dessa médica. E essa médica foi um anjo na vida da minha mãe, foi um instrumento que Deus enviou na vida da minha mãe. Ela não estava só como uma profissional, mas eu acredito que ela estava a serviço de Deus, ajudando o próximo. Ela sempre foi muito atenciosa, muito carismática com a mãe. E ela atendeu a mãe assim, ó. Ela encaminhava para fazer os exames, eu mandava os resultados pro WhatsApp, ela olhava, ela dava retorno, tudo por telefone, por WhatsApp, por causa dessa pandemia. E ela então começou, ela disse: a dona Ana vai começar o tratamento dia tal, porque o câncer que a mãe tava não, o câncer que queria se instalar no organismo da minha mãe era um câncer que ele se espalhava muito rápido. Então, ela disse o seguinte: o seu convênio, nós vamos pedir essa medicação, e o seu convênio leva em torno de 20 a 25 dias para vir a medicação. E então eu me coloquei em oração, eu pedi oração aqui no grupo, eu pedi oração no conselho da nossa arquidiocese, da RCC. Tinha sacerdotes, né, que estavam, tinha 3 sacerdotes que estavam colocando nas intenções da missa pela minha mãe. E eu entreguei nas mãos de Deus. Eu disse: Senhor, ela é tua filha, né? Eu estou me sentindo como filha dela, muito aflita pela idade que ela tem, por toda essa situação que estamos passando do coronavírus, e dela ir para dentro de um hospital fazer esse tratamento. Se tu acha, Senhor, que tá na hora dela fazer esse exame, libere essa medicação. Libere o quanto antes. Se tu acha que não é a hora dela fazer essa medicação, essa quimioterapia, que ela pode pegar o coronavírus, que não vai ser bom para ela, faça com que o convênio atrase a liberação dessa medicação. Mas se é para ela começar agora, que tu vá através da pessoa que vai ter que liberar essa medicação e libere. E então, no outro dia, a médica ligou dizendo: olha, dona Ana, aconteceu um milagre, porque essa medicação nunca
é, é rápida para ser liberada e ela foi liberada. Eu pedi ontem e hoje já tá liberada. E a mãe disse para ela, deve descer pela idade, deve descer, né, por causa do coronavírus. E ela disse, não, eu tenho uma paciente que tem o mesmo convênio, com 90 e poucos anos, e ainda não liberaram. Então, mais uma vez, Deus mostrou que é no pouco que Ele nos confia mais. Que nós, sendo fiel no pouquinho, Ele está ali, sempre, sempre de sentinela. E então a mãe começou o tratamento, né? Quando a mãe, aliás, antes dela começar o tratamento, ela foi fazer um exame de ultrassom, de raio-x, não me lembro agora. E quando ela sentou na cadeira para fazer o exame, ela disse que enxergou de um lado a Santa Bárbara, de outro o São Frei Pio, e na frente dela o Jesus Misericordioso. E ali ela teve um novo ânimo, as forças dela, né, voltaram, a esperança em Deus, a espera em Deus surgiu para ela. Em nenhum momento a gente disse, Senhor, eu quero a cura e que seja amanhã. Não. A todo momento a gente ficou entregando, confiando e esperando em Deus, sabendo que o tempo era dele e que tudo ia ser como ele queria. E então, no dia que minha mãe foi começar a medicação já autorizada pelo convênio, chegamos lá e a moça da clínica falou que não ia dar para fazer, que o convênio não tinha autorizado. E eu falei, como assim? Já foi autorizada essa medicação? E ela disse não, talvez seja por repasse, né, do convênio, alguma coisa, porque minha mãe tem esse convênio através da prefeitura, né, que ela é aposentada da prefeitura. E eu liguei para a prefeitura e, para minha surpresa, né, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos novamente, mais uma vez tá na tua mão. Liguei, mandei mensagem pro grupo de oração, pro conselho pedindo oração e fiquei em oração. Fiquei sentada na sala de espera em oração, entreguei nas mãos de Deus. Liguei para a prefeitura, o pessoal da prefeitura me pediu para esperar ali. O prefeito mandou o recado que era para me esperar até determinada hora, que ele ia resolver isso. A moça da clínica me disse que se eu quisesse esperar tudo bem, mas que ela sabia que não ia adiantar. E eu fiquei. E para minha surpresa, o prefeito saiu de uma reunião, entrou em contato lá com Porto Alegre, que é o lugar que é direto desse convênio. E até aquela hora, faltava 10 minutos para aquela hora que ele disse, para aquele prazo que ele deu, ele ligou e falou, passem o cartão do convênio que vai estar autorizado, ou então me passem elas que eu falo com as funcionárias. E a moça passou o cartão e realmente estava liberado. E a mãe então começou o tratamento. Enquanto a mãe estava lá dentro no tratamento, eu fiquei na sala de espera pedindo que cada gota da medicação, cada gota daquela quimioterapia que entrasse no organismo da mãe fosse a gota do sangue precioso de Jesus, lavando, libertando, curando e restaurando. Se fosse da vontade dele, que assim acontecesse. E como toda a quimioterapia tem reações fortes, quem já fez algum dia sabe, né, do que eu tô falando. Na primeira quimioterapia, minha mãe se sentiu um pouco abalada, assim. E Deus me deu o discernimento para pedir para o sacerdote a unção dos enfermos. E nós, em plena pandemia, da igreja fechada, liguei para a paróquia. E o sacerdote da paróquia, então,
disse que daria unção das enfermas para minha mãe. Eu fui lá de carro, parei com o carro na beira da calçada, o sacerdote foi até lá e deu unção dos enfermos para a mãe. E a partir dali, a reação das químios sempre foi mínima, mínima, mínima. Então, o quão rica é a nossa igreja. O quão rica é a nossa igreja. O quanto de riqueza que Deus nos deixou por amor a nós. E ali continuamos a peregrinação, a luta contra essa doença, com fé, com confiança e com esperança em Deus. E eu sempre falei, Senhor, se for da tua vontade, que aconteça a cura para a honra e glória do Senhor. E então, agora no mês passado, no mês de junho, fomos a Porto Alegre, depois de 5 sessões de quimioterapia, para a mãe fazer um exame chamado PET-CT, que é um mapeamento de todo o corpo. E lá, então, ela foi diagnosticada com a cura do câncer. Né? Neste exame não apareceu nada de célula cancerígena, nada de câncer em nenhum lugar do corpo, principalmente onde foi o foco inicial, né, da doença ali, em nada, em nenhum lugar. Então a médica disse, Dona Ana, a senhora está curada, E aí a minha mãe disse, eu vou testemunhar a cura da doença. Então nós falamos, né, pra mãe, eu falei assim, mãe, né, mas a senhora não pode testemunhar um milagre, porque teve medicação, teve diagnóstico. E então a médica falou, mas ela deve de testemunhar a fé. Porque se os pacientes tivessem a fé que ela sempre teve, eles venceriam contra essa doença, eles venceriam essa doença. Eles não deixariam essa doença dominar. Então, esse é o meu testemunho. O meu testemunho é que não importa o tamanho do problema, mas nós devemos confiar e esperar em Deus. E também nesse meio tempo, o meu pai adoeceu em maio, dia 5 de maio, ele baixou ao hospital com uma infecção urinária. E seria para ele ficar, ele baixou numa terça-feira e seria para ele ficar até a sexta-feira fazendo exames e medicação. Só que as coisas começaram a se complicar. E ali eu entendi que talvez estivesse chegando a hora dele. E como todo mundo sabe que um dia a perda vem, mas ninguém está preparado, eu comecei a rezar. Pedir oração para os irmãos e rezar para Deus. Pedindo para Deus que se fosse da vontade dele, que meu pai saísse com vida, mas se fosse da vontade dele, se fosse o momento da partida do meu pai, que eu não me revoltasse, que eu entendesse. E então, eu chamei um sacerdote no hospital, pedi se ele poderia dar unção dos enfermos ao meu pai.
Isso numa segunda-feira. E na quinta, após essa segunda-feira, eu fui fazer adoração. E Deus me deu a visualização de nós, filhos, se despedindo do meu pai. E eu perguntei para Deus se era o momento de partida, e ele disse que sim. Que na próxima quinta a gente iria se despedir do meu pai. E ali então eu comecei a preparar os meus irmãos, a falar, né, a dar a entender de que meu pai poderia sair sem vida do hospital. Preparei a roupa que ele sempre falou que ele queria vestir no dia da despedida. E então falei para uma filha ir lá ver ele, que talvez ele estivesse precisando do perdão dela. E então, no domingo, eu vim de São Cepé para Santa Maria, trazer a minha mãe para fazer mais uma sessão de quimio. Fiquei em Santa Maria na segunda, na terça, e na quarta eu fui na paróquia aqui em Santa Maria fazer uma adoração. E na adoração Deus me deu a visualização do meu pai, me abraçando, me beijando, se despedindo de mim e entrando para dentro do caixão. E então falei pro meu marido, vamos retornar agora para São Cepé. Liguei para minha irmã e falei para ela que entre aquela noite e o outro dia de manhã, o meu pai iria partir, que seria nas mãos dela ou nas minhas mãos, e que então nós nos preparássemos para isso, para este momento. Chegando em São Cepé, às 11h30 da noite, a minha irmã me liga, dizendo que meu pai tinha falecido. Agora eu tô chorando, me recordando de tudo isso. No momento não. No momento eu fiquei tranquila, me estranhei, mas eu entendi que eu estava em paz porque eu fiz tudo que eu podia ter feito por ele e que Deus nos fortalece. Que não importa o caminho que a gente vai trilhar, se nele vai ter pedra, se vai ser difícil, mas que se confiarmos e que se esperarmos em Deus, Ele nos fortalece e Ele nos concede a graça. E termino então esse testemunho dizendo a cada um de vocês que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, quando tudo parece ser impossível, que a gente não vai aguentar, Deus, se nós confiarmos nele, acreditarmos que ele é um Pai amoroso e misericordioso, se depositarmos toda a nossa fé nele, se sabermos esperar nele, por ele, ele nos dá a resposta
e nos concede aquilo que é melhor para a nossa vida. Fique com Deus e que Ele abençoe a cada um de vocês.